Chagas abertas nas mãos que sangravam sem parar por 50 anos. Relatos de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E um cheiro inexplicável de rosas que surgia do nada antes de cada cura impossível. Santo para milhões. Uma farsa para os céticos. E por um tempo até para o próprio Vaticano, que instalou microfones secretos em seu confessionário para tentar desmascará-lo. Quem foi realmente o Padre Pio? Um místico tocado pelo divino ou o protagonista do maior mistério não resolvido do século XX? Nos próximos 60 minutos, nós vamos investigar a mais recente defesa da legitimidade de Padre Pio. Será que a história do Padre Pio vai me converter ao catolicismo? Será que era a evidência que faltava, escondida em plena vista? Para isso, eu vou analisar o caso de Ethan Mills, um ex-ateu que se converteu ao catolicismo não por causa de argumentos filosóficos, mas sim por causa de milagres. O que é muito interessante, porque o debate público em geral sobre isso centra-se na questão filosófica, o problema do mal, o ocultamento divino, as 5 vias. Mas, cada vez mais, estamos vendo pessoas aparecendo nesses debates com uma perspectiva focada nos milagres e na sua evidência ou falta de. Esse será um vídeo longo e minucioso, peço paciência e a sua colaboração deixando o like se você valoriza esse tipo de conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Matheus Benites e esse canal é o seu ponto de encontro com a filosofia cética e o livre pensar no YouTube. Inscreva-se e vamos... E aí, pessoal, o mundo ateísta internacional está passando por momentos turbulentos. Recentemente, um dos grandes disseminadores e divulgadores da filosofia naturalista e do ateísmo e do agnosticismo, na verdade, internacionais, o Joe Schmidt, do canal Majesty of Reason, foi alguém que eu até conversei aqui no canal, entrevistei, eu correspondi com ele por algum período. A gente falou sobre as 5 vias de Tomás de Aquino há uns 2 anos. E ele se converteu para o catolicismo, de um jeito que ninguém estava esperando e com argumentos que a gente não esperava que fossem o que fosse convertê-lo, né? Mas esse não é o assunto desse vídeo. Eu estou aqui para falar de outra conversão, de um outro ex-ateu, que é o Ethan Mills. O Ethan Mills, ele ficou famoso recentemente porque ele apareceu em uma série de entrevistas e lançou uma série de artigos mostrando evidências para milagres do catolicismo e que foram motivo da sua conversão. E ele parece ter feito um estudo assim extraordinariamente vasto a respeito disso. Eu vou comentar aqui o caso do Padre Pio, que é um dos milagres, digamos assim, que converteram ele e que também converteram o Joe. E eu já falei do Padre Pio anteriormente no canal, mas hoje eu vou falar de novo e de um jeito mais aprofundado, usando o vídeo do Ethan numa entrevista num podcast cristão. O podcast se chama Breja com Aquino, literalmente. Serva com Aquino. Pints with Aquinas. E tem 5 horas, então eu penso em fazer um desse também, a entrevista do Joe, que é mais recente, convidando colegas ateus para comentar aqui comigo. Mas então deixem seus likes aí, comentários apoiando essa ideia para que o vídeo possa alcançar um público legal. Então vamos ver o que o Ethan Mills traz sobre o Padre Pio e vamos ver se o Padre Pio vai me converter para o catolicismo. Vamos avançar um pouco a velocidade para que não pegue copyright, né? When did the initial stigmata take place? That was what I was just saying in September of 1917 while he was praying after Mass. Okay. Yeah. And so then, basically, and so now he's bloodied and he's bleeding, the blood is dripping and these lesions have formed. And we have testimony confirming they were not present like the day before, like a couple of days before, nothing there, everything's perfectly normal. Yep. Then within the next day, word is getting out that people have seen now that he has lesions on his hands, even though he's going out of his way to conceal it. And he views it as like an embarrassment and a humiliation that he's received the stigmata. That's his attitude towards it. Yep. Então, as estigmas do Padre Pio são marcas que ele teve aqui na mão, né? Como o Ethan está falando aqui, surgiram de um dia para o outro
São buracos profundos que aparentemente ele teve aqui na mão e que os fiéis acreditam que remetem às marcas do próprio Jesus, né, na crucificação, embora as marcas na crucificação provavelmente foram aqui, né, e não aqui, o que é estranho, mas o Ethan fala que isso não é o que está em jogo, principalmente, né, porque é uma coisa mais simbólica, não é para ser uma reconstrução literal. Mas será que esses estigmas são verdadeiros? Vamos ouvir um pouco mais e aí eu já comento isso. So pretty soon, there's a guy named Father Benedetto who basically is like a spiritual father for Padre Pio, and he's also like a provincial superior for the Capuchins. Yep. And he basically writes and he demands that Padre Pio, within a month, provide a written account of his stigmatization. So Padre Pio writes that written account of his stigmatization and provides that to Father Benedetto. Then it's after this that, and notice, these are all localized to the site of the five holy wounds of Christ. So it's clearly, basically, he's being turned into a living icon of our Lord's passion, a living representation of it. And what some people will point out is that the locations don't correspond to the likely sites for the historical wounds of Jesus. Okay. For at least, like, for instance, they probably wouldn't be on the palm. It would probably transfix the wrist to nail him to the cross. So there's examples like that. But that's not the point. They're not meant to be a reduplication of Christ's actual anatomical wounds, right, like the sort of thing you would see on the shroud. Yes. What they're meant to be is an iconic representation where you're turning him into a living representation of our Lord's passion. And obviously, therefore, it makes way more sense for the wounds to match basically religious art and icons, and for them also to be visible. Like, he tries really hard to conceal them, but during Mass, he has no choice but to expose basically the palmar lesions on his hands. But anyways, so within a few months of all this happening, and again, there's so much documentation and there's so much to go through, and people really should check out my blog, and I probably will mix up dates and stuff like that, but everything's on my blog, and everybody can double check everything. Fact check you on your blog. Yeah, right. Good. But within basically the very first examination really that I have documentation for is done by Father Benedetto, who visits the convent. And what's really important, and he clarifies what he means later when he's talking to Dr. Festa, one of the physicians who will come and examine Padre Pio. But what's really important is that the claim he makes about the depth that the lesions had at the time that he examined them. Okay. Which is what he's saying is, so these are true perforations that exist on the hands and on the feet, and then he also has this laceration on his side. And by perforation, he means transfixing, like going through the entire hand. So what he clarifies to Dr. Festa is, if you had like a piece of writing and you had put it on this side, he could have read the writing clearly and distinctly staring through it. Okay, so that's the claim that basically Father Benedetto is making about the depth that the... Então ele está dizendo que a perfuração era tão profunda que se você tivesse um escrito do outro lado, você podia ler através da mão do cara. E quem examinou e deu essa conclusão foi um padre, né? Padre Benedetto. Então isso vai ser relevante mais tarde. Legions had at this point in time. And that's true of the feet as well? Yes. Well, so then we go, and basically the first ever medical examination happens later in this year, where basically we have Father Romanelli come. And what Father Romanelli determines is now there have been basically thin membranes that have formed that are covering these lesions to where basically you can't actually see through them. They're not transparent to light in the same way that they were. But what Romanelli reports, and this is some of the most important evidence, and it's medical testimony. There are other people there while he's doing his examination, and he writes it down, and he's making these statements at a time when like anyone can just go verify for themselves whether this is true or whether this is false. And he's expecting other people to critically examine these claims, and so there really won't be much benefit. So he says he palpates the lesions, and it is as if basically if you press the two thin membranes, they will meet as if there's a palpable void in between the two where they will meet. And he does that for both of these lesions and the lesions on the feet. Okay, so... I know this isn't the point, but that must have hurt. Oh, well, we're going to get to that. But yes, Padre Pio probably had some of the most extraordinary, immense, unprecedented suffering, physical suffering of any person in history. And he was definitely, and we know this from many of conversations that he had with our Lord, where he's offering himself up as a victim soul for the conversion of sinners. And so all these extraordinary graces and conversions that we're going to talk about, these were obtained through offering himself up as an oblation, as a living sacrifice that's united to our Lord's passion. And so, yeah, it's even worse than it seems on the outside. I think what's so powerful about this is that one of the first, maybe the first documented evidence in my understanding is St. Francis of Assisi. Right, and that was actually something I was going to say when I got tripped up, which is that Padre Pio had a huge devotion to St. Francis of Assisi. Yeah. And all of this, the memorial, the feast day for St. Francis's stigmatization was like the Wednesday before St. Pio's stigmatization occurred on that Friday. The reason I bring it up is it's easy to dismiss something that took place in, when was that, the 13th century. But didn't he live in the 60s? Didn't he make it up through the... Yeah, so he's living during the time of the Beatles, and anyone can come. We have video. And We have color video of Padre Pio saying his final mass. Remarkable. So this isn't like the stigmatization didn't take place on a Wednesday and leave the next Wednesday. Even if it did, you still have all that evidence. But the fact that it lasted for those many decades. Yeah, well, and that's something we're going to get to. That's going to be a key piece of my case here relating to the stigmata. Okay. Então ele vai argumentar que a gente tem muita evidência, diferentemente do Francisco de Assis, a gente tem evidência científica, né, de modo mensurável, palpável que o milagre aconteceu, e essas evidências vão ser apresentadas, né, no blog dele, aqui esse artigo, e a gente vai comentar um pouco sobre... o artigo é imenso, né, só para você ter uma noção. Parece que ele ficou os últimos 5 anos da sua vida
trabalhando nisso, mas, enfim, a gente vai comentar algumas dessas evidências e a parte que ele se refere às objeções, né, que eu achei muito fracas. A resposta dele às objeções, né? Mas eu vou ler primeiro para vocês o que eu já tinha trazido no vídeo que eu fiz antes sobre o Padre Pio, tem uns 2 anos, que é o que diz o Livro dos Milagres, né, do Carlos Orsi, na seção do Padre Pio. E, assim, é um divulgador científico, né, um jornalista, muitas das afirmações que ele faz aqui foram severamente contestadas desde que esse livro foi publicado, mas elas permanecem relevantes para a discussão, né, e eu não estou dizendo que esse é o fim da história, eu só vou trazer aqui o que ele diz sobre o Padre Pio. Olha o que ele fala aqui. De acordo com o apologista católico Michael Freze, até o fim do século XIX havia 321 estigmatistas considerados autênticos, enquanto o século XX pode ser considerado a era do estigmatista, com mais de 2 dezenas de casos registrados. Freze estima que cerca de 20% dos portadores dos estigmas acabam sendo declarados santos pela Igreja Católica. Então é curioso ser algo tão comum, né? Assim, um número tão elevado. Por que a gente fala tão pouco desses outros, né? Dos estigmatistas do século passado, o mais popular com certeza foi o italiano Francesco Forgione, ou Padre Pio, que viveu de 1887 a 1968. Canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, o padre teve seu corpo exibido ao público em 2008, em memória aos 40 anos de sua morte, em celebração dos 90 anos da primeira aparição dos estigmas. O cadáver não apresentava os estigmas que haviam tornado Pio famoso em vida, e o rosto estava coberto por uma máscara de silicone de fabricação britânica, indicando que, diferentemente do que às vezes supostamente ocorre com restos mortais de santo, o cadáver de Pio estava incorrupto. Dezenas de milhares de fiéis visitaram o esquife de vidro e ainda a cada ano milhões de devotos vão ao túmulo do padre. De acordo com o esboço biográfico oferecido por Freze, Pio foi ordenado padre em 1910, mesmo ano em que apresentou pela primeira vez as dores dos estigmas então invisíveis. Mesmo antes disso, no entanto, sua saúde era frágil. Febres altas, problemas intestinais, dores de cabeça excruciantes e ataques de asma atingiam-no continuamente. É interessante notar que muitas dessas aflições, como dores de cabeça e problemas intestinais, são sensíveis a fenômenos de caráter psicológico. Freze afirma ainda que durante décadas Pio foi atacado mental e fisicamente pelo demônio e sofreu muitas tentações e ferimentos causados pelos espíritos das trevas durante toda a sua vida. Os estigmas visíveis apareceram pela primeira vez em 1918. A história do padre, a partir desse momento, assume proporções quase mitológicas, com centenas de curas atribuídas a ele, além do poder de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, dom compartilhado, entre outros, com Santo Antônio de Pádua e com o filósofo neopitagórico Apolônio de Tiana, de prever o futuro e de exalar o aroma da santidade. Essa é, ao menos, a versão oficial. E a gente vai trazer a versão cética, né, com a outra parte do Carlos Orsi, com outros argumentos filosóficos que eu vou trazer aqui, e comentários ao depoimento do Ethan Mills. Mas esse, então, é o caso, né? Vamos só seguir o caso dele e depois a gente vai responder. Vamos assistir mais um pouco. But the important thing to remember with this is, well, so first is, yes, these are going to last for 50 years, okay? For 50 years, and they're not going to develop in the way that wounds should develop. They're going to develop in a million ways. They're going to change in a million ways, but none of them are the ways that a natural wound should develop or an artificial simulated wound could or would develop, okay? But they last for exactly 50 years. And if you think about it, literally, the day he dies, okay, is the soonest possible date he could have died on exactly the 50th anniversary of his stigmatization, where he got to say one last Sunday Mass and then died. So, and it's 3 days after, just like it was 3 days after St. Francis, 3 days after the 50th anniversary of his stigmatization, basically he passes away. So it's like almost exactly 50 years on the dot is how long these last, and then he dies. So anyways, returning to the story that we're telling, the next thing that happens is basically we get an atheist physician from Rome named Dr. Bignami, who comes, and he does his own examination of the lesions. And he does his examination, and for him, now it seems like they're not deep. He thinks that they're just superficial lesions, but he does recognize that they're true anatomical lesions that exist. Yep. And he does recognize that they couldn't be a natural pathology. So he wants to posit, since he's trying to maintain his atheism, he's trying to posit, because he also is so impressed by Pio's character and his sincerity and his demeanor, that he's unwilling to posit conscious fraud, Dr. Bignami. So what he starts positing is like,
unconscious, under the influence of suggestion, after these like multiple necrotic lesions formed, he completed them in their symmetry through basically the use of iodine or carbolic acid in an attempt to actually treat them or cure them. So it was an unconscious, involuntary process of suggestion. Now, everybody who reads this report is like, wait, that doesn't make sense for a million reasons. Like, we basically should just conclude he's a fraudster. If these are in fact through just if these lesions are in fact created by the application of chemicals, if they're chemical burns, then we should just conclude that Padre Pio is a fraudster. But also, it would also require overturning the multiply attested multimodal testimony of the earlier people as to the depth of the lesions for this theory to be true. But Bignami does confirm, yes, there are real anatomical lesions here, and he confirms other observations about them, like, for instance, there's not paralesional inflammation. Now, if you were trying to keep superficial wounds that will heal quickly open through creating chemical burns, well, so first, the action of a chemical agent is going to be effusive, and it's going to be diffuse, and it's also going to cause, like, redness and edema and inflammation. And also, if you ever repeatedly apply, like, there's no one in the world who's actually going to be able to keep these, like, perfectly symmetrical circular lesions with that exact morphology with no surrounding inflammation by repeatedly applying chemical burns to the same spot in their hand over and over and over and over again for a year, which is at the time this is all happening. But then, in addition to that, he actually wasn't super rigorous about verifying the depth of the lesions. So a lot of this was more presuppositional. But he does recommend one experiment, which will prove very helpful later on. And eventually we have evidence, and Ruffin documents this, that eventually Bignami came to concede the naturalistic inexplicability of the lesions later on in his life, and even that he was very pleased to learn around the time he was dying that Padre Pio had sent his regards and said he was praying for him. But so... Tá, então esse médico, ele acreditou, ele disse no final da vida que não tem como explicar isso naturalisticamente, mas teve um outro que não, né? Talvez vários que não, mas tem um específico, né? O que ele até comenta aqui, Gemelli, Frei Gemelli, esse não ficou satisfeito. E ele, inclusive, de fato, acusou o Padre Pio de ser uma fraude, né? A gente vai ler sobre isso. Mas vamos continuar. Eu quero que ele exponha tudo para depois a gente ver o que a gente pode fazer. So even our skeptic may have eventually come around. But he proposes an experiment to be done, basically, on Padre Pio's lesions. And so he says, here's what I want you guys to do. I want you to take away all the chemicals from his room, and I want you to search his room. I want you to wrap up his hands in bandages. And I want you guys, this committee of 3 people who are doing sworn testimony, I want you guys to just keep going for the next couple of weeks and come back and keep making sure that his hands are constantly sealed. And then I'm sure the lesions will heal up and clear up. And what we have is the lesions retained exactly the same characteristics at the end of this experiment as they had at its beginning by the sworn testimony of this committee, but also that they had never bled as much as they bled during those days. Effusions of hemorrhaging blood from the lesions. And if they're superficial lesions, that's already interesting that you would get massive hemorrhages of, hundreds of milliliters of blood from the lesions. So then, and so those are removed. So then we get another guy who's sent. Because now everybody, like for instance, the Holy Office is just like, what is going on? Tá, então as mãos ficam enfaixadas por 3 meses, devia estar sangrando pra caramba, mas não tá sangrando, não tá tendo hemorragia. O que tá acontecendo, né? Todo mundo tá indo à loucura. Lembrando que, assim, tudo isso é dentro do Vaticano, é dentro do Mosteiro dos Caputinos, enfim, sei lá. É algo fechado, não é algo constantemente aberto pro público, né? We're getting very conflicting reports about what's happening with Padre Pio. So let's send in yet another guy that we trust. So we send in Dr. Giorgio Festa. And he's going to be one of the main people who's going to provide all the medical evidence for the inexplicability and collect all of it and basically be someone who's going to be a vigorous proponent of the authenticity over the next few years after he sees what he sees. So he comes to visit Padre Pio after Bignami's visit. And he comes and he verifies basically, yes, these lesions do exist. Mm-hmm. His psychological impressions are that he can't imagine that it is fraud, and he also can't really imagine that it's like unconscious, involuntary suggestion, or that he's really psychotic in the way that he would have to be. And he's basically, well, the really crucial thing actually happens when he comes back for a follow-up visit where it's both him and Romanelli. So the Holy Office sends both him and Romanelli. They're like, you guys couldn't agree before, so why don't you guys go do it at the same time? Mm-hmm. So both of them realize that if they remove the eschar, and if they also treat to clear up chemicals, and they look at the lesions on the feet, they can see that it's a basically true and proper anatomical lesion that's extended in depth. And they dispute Bignami's characterization of the superficial depth. Though clearly it also doesn't have the same depth that it did, the profound depth that it did at the beginning. And so there is variability in the depth that's happening over time. That's very anomalous for how, because like for instance... Tá, então 2 médicos depois examinam e veem que variou a profundidade da lesão, o que é, obviamente, incomum e inesperado, né? For instance, like Dr. Romanelli had pointed out that like the lesion didn't heal the right way for a lesion to have healed, given the way he was palpating it, and also like it wouldn't really have been possible for him to inflict transfixing lesions in the way that he would have to, and it would have been like completely debilitating and potentially fatal, and like mechanically you probably need someone else to help you because after you had already done one, you wouldn't really be able to do the rest of the. So I mean, there's a lot of problems if you actually concede that early testimony. Interesting. But in addition to that, they come back
and they're confirming these are definitely subcutaneous. And like, for instance, he can't clench a fist. And so like the articulation of his hand wouldn't have actually been impaired in the way that it was unless these were subcutaneous lesions. So they are deep. And that also means that when they heal, they have to leave a lasting scar. So that we'll get back to that later. But okay, and so he's also testing, and they had ordered him, after Dr. Bignami had ordered him to stop applying chemicals. And so Festa did tests for chemicals, and he could determine at least that chemicals hadn't been used recently, and yet the lesions were still preserved with the same morphological characteristics that they had earlier. Now, natural lesions have two options, which Dr. Festa points out. All the doctors actually pointed out. I collect all the testimony. So there's two options. Either it's going to become gangrenous and get worse and deteriorate, or it's going to heal. But wounds don't stay suspended like that for extended periods of time throughout somebody's entire life. They don't do that. So basically, it's already an extraordinary fact. In addition to the fact that like they were not being treated, like the treatment of them was very suboptimal from a medical standpoint, and they should have become infected. Então é extraordinário que ele não estava recebendo tratamento médico adequado e as lesões não curaram como se esperaria ao longo do tempo, por cerca de 50 anos. Como, por exemplo, elas continuaram como está nessa foto, o que é uma anomalia bizarra. Sem falar isso, que deviam ter ficado infectadas, né? Devia ter um monte de infecção ali, mas ele aparentemente estava bem ali, não tinha infecção. Lesions this long to be treating them with dirty water as they were, to have them, it's totally impossible that there wouldn't be a bacterial infestation of these lesions. And they're like, anyone else in the world try to do this, and it's not going to have the same outcome that it did in this case. I'll promise you that. Not to mention that Festa and Romanelli are also like, hey, what's going on? It clearly couldn't be chemicals just based on the morphology and based on the depth. It seems like it has to be as if you basically were cutting, or the impression that he had was like maybe burning, but also you would still expect this like perilesional inflammation that you don't observe. So anyways, you proceed forward in time, and the depth of the lesions continues to fluctuate. So for instance, you have a guy who comes, who's a Monsignor Rossi, a Bishop Rossi, is sent as an apostolic visitor, who starts out very skeptical of Padre Pio, but leaves totally convinced of based on the rumors that he had heard, but leaves totally convinced of his authenticity. He comes, and he says that there doesn't even seem to be any breaking up or interruption of the skin at the time he finally examines them after days of interrogating Pio. There's no breaking up or interruption of the skin. He can see that clearly there's bleeding that's happening from those locations, and they're creating basically like incrustations. And so he says the lesions are a real fact. They're a true fact. He says the stigmata are. But he doesn't describe them as anatomical lesions. That's not how they present to him when he's examining them later. Now, there's an interesting fact about that, which is if you were Padre Pio and you were a hoaxer, and you knew that the apostolic visitor was coming, and that this was going to be the most important decisive examination of your life to determine the authenticity of your supernatural phenomena, and you had already successfully duped all these medical doctors and had been able to maintain for arbitrary periods of time very impressive lesions, is that day going to be the day that you really want to have no lesions at all and let them all heal? Only to then, and this is the kicker, later in 1924, Dr. Festa comes back to do like hernia repair surgery on Pio. Right. Pio's hiding his lesions, and Festa doesn't have authorization to look at the lesions. He doesn't want him to see. Pio refuses anesthesia so that he can prevent Festa from taking a peek at his lesions. Oh, that's why. And so then he basically, Festa conducts the surgery. It's so excruciatingly painful that Pio passes out unconscious. So after refusing the anesthesia, and then Festa looks at the wounds while this other atheist is present. Angelo Merla, a doctor, is with him during this hernia repair surgery. He looks and he says, "Oh, the lesions had exactly the same characteristics they did during my last visit." And so notice, he let them heal completely despite knowing the apostolic visitor was coming and having kept them concealed until the guy finally asked him after several days of depositions of everyone there, including several depositions of When the Pio. apostolic visitor came to visit, you're saying they were completely healed? There was no breaking up of skin. So there was bleeding Yeah. happening through intact skin, which is that doesn't happen, right? You don't have effusions of blood when you don't have a wound. That's even more extraordinary than when you do. And bleeding will stop after a few days anyways. So what did you call him, the apostolic visitor? Yeah. What was his account after his initial viewing of them? Well, yeah, so what he had said was that there was no breaking up of skin, but that the lesions were a true fact, that he could see clearly that there were like eschars and incrustations that were in the shape, where there was bleeding in the shape of the lesions that was coming out. So when he got the hernia surgery, does he have his hands covered up and he's unwilling Yeah, to he's see them? uncovered, he's covered, and he's unwilling to let Festa examine him. But then he passes out. But he passes out, they and so take a then peek. Festa examines him, and he says it's exactly the same. So, Yeah. so the time when he has Então ele está relutante, ele não quer deixar o médico examinar os estigmas, mas ele passa mal, né? E o médico examina e vê que os estigmas estão do mesmo jeito que estavam antes, há tanto tempo atrás. the most incentive to simulate them, they're the least impressive. Yes. The time when he's trying his best to prevent them from being seen, they're the most impressive. Wow. Which is the exact opposite behavior of what I expect. Então, no tempo que ele está tentando preservar que eles sejam vistos, né? Eles estão mais impressionante, o que é uma conduta oposta do que um farsante faria, né? Um farsante ele iria querer que você olhasse no momento que está mais impressionante. O Padre Pio, segundo Ethan Mills, não. Ele preservou e acabaram vendo por acidente. O que, teoricamente, é algo que conta para a virtude, né? Para a honestidade, para a legitimidade do caso dele.
hoaxing and You're saying simulating. two people viewed at that time, including... Yeah, well, there were two people present for the surgery, so that was Merla and Festa. And so this, I mean, basically, the record, I mean, again, this is 50 years, so I'm not going to go through everything that ever happened in connection. But notice, so again, no inflammation, they're not becoming gangrenous, they're not becoming infected, they're not deteriorating. The morphological characteristics of the lesions are fairly stable over time. I go through all the nuances in that post that people can refer to about Padre Pio. And they've also, throughout this entire period, been continuing to bleed abundant effusions of blood. Red, physiological blood is how it's described by Festa, by Dr. Sala later in his life, by Dr. Romanelli. We have bandages are being That's what I was going to soaked. say. He would have to be going through a ton of bandages. Bandages are being soaked in blood, and they're storing all the bandages. Garments are being soaked in blood. Wow. People are witnessing during Mass the outflowing of blood being even more abundant than it normally is during the consecration at Mass. And so basically, now wounds like this don't continue to bleed for indefinitely. Okay. There's no way actually for that to happen. What would have to happen is, the closest you could possibly get is to allow the wounds to repeatedly continue to heal and then reinflict them and then recause bleeding. Okay. Right, and then rupture new blood vessels, and Yeah. you don't have. And notice he doesn't have like a bleeding disorder because we actually have hematological tests done on him, and all his blood's perfectly normal, and all of his circulation's perfectly normal, and like other wounds of his heal like normal wounds, and so everything else is normal besides the stigmata, right? And the bleeding is abundant and effusive. Tá, então, nos estigmas o sangramento é abundante e anômalo, né? Ele não se cura como outras feridas e não para de sangrar ao longo do tempo, e ele não tem, com isso, uma hemorragia, ele não tem algo que aconteceria em condições normais. As suas outras feridas saram normalmente. From those wounds, basically throughout his life, with a very limited exception where there was a period of time where there was relatively little bleeding, and in the 50s. Yep. So basically, that's not possible to begin with. But also notice something. Can a person lose arbitrary amounts of blood and survive? No. What a person's going to develop when you lose enough blood is they're going to inevitably develop iron deficiency anemia, which Pio, who's repeatedly medically examined, never did. And when his blood is tested, it's actually normal. It's within the normal. Então, em vez de morrer, basicamente, de anemia, de perda de ferro, com todo esse sangue saindo, quando fazem exame de sangue no Padre Pio, ele está totalmente normal, né? E não acontece nada com ele ao longo de todo esse tempo. Range. He's saying he didn't become anemic. He never became anemic despite losing these vast quantities of blood during these abundant hemorrhages. And I go through in my article and actually document. I say, okay, based on all the testimonial evidence we have, the minimum certain facts we can establish about how much blood Pio would have been losing, we basically are just looking at a situation where at a bare minimum, really we're probably talking about like 250 milliliters of blood a day. But I say bare minimum, I think we're dealing with at least 50 to 100. So it turns out that even if he was eating a completely normal diet or very iron-rich diet and was supplementing iron in huge quantities that were going to cause lots of gastrointestinal basically problems for him if he did it, and so he was somehow procuring and then secretly administering all of these iron supplements, it's actually far, far greater than the amount even through oral supplementation. So he would need IV transfusions. Yes. And even if he had the IV transfusions, he obviously couldn't, without lab work, actually know how to avoid going over versus under and actually targeting the exact right amount of iron to be injecting into himself. And it would have caused a whole bunch of other problems too if he tried to. So it's impossible for him to have lost as much blood as he did and not die, not completely die. Like within a few months he should have been dead, and it went on for 50 years. So the replacement rate for the amount of iron that he was losing, he was exceeding that by like an order of magnitude or two every day. So he's going to become anemic and then he's going to pass away and die, and that never ever occurred, despite the fact that we can verify huge amounts of bleeding from these otherwise extraordinary and inexplicably morphologically stable wounds. That doesn't even seem plausible that he could have self-inflicted. Yep. And so that's already wow. And then you add on top of that one of the most extraordinary documented facts. So by the end of his life, tons and tons of people are incidentally coming across and giving us testimony about the depth of the lesions. So for instance, there's one guy who's cleaning them out almost right before he dies, like a few months before he dies, and is like, it seems like they basically were about a centimeter deep, the ones on the top of his hands, that if you went and cleaned it out, it seemed like it was about a centimeter deep. So that's pretty deep as far as lesions go, given the total thickness of your hand, if you think about how far that's going in. So that's actually a very deep and profound wound. There are other people saying like we could see light through it, like it was somewhat transparent, like light would pass through it if he had put his hand in front of a window and the sun was up. So we have lots of testimony concerning that towards the end of his life, we know they were also deep, and we can corroborate that just like at the beginning they had been deep, there was lots of reports of extraordinary depth towards the end of his life. And then, when he dies... 1968, I think. 1967. Okay. Or maybe actually be 1968. I may have gotten everything off by a year. So I kept saying, because it's actually the year after. So it's 1918 is when stigmatization occurs, and it's 1968 when he passes away. And yeah, so and then it's basically at that time that he passes away. The lesions have already started to disappear. The final, basically, eschar falls off. And then the people who go look say there's no trace of scarring. It's perfectly normal skin, exactly like the rest of the skin in all the sites of the lesions. So on his chest, on his hands, on the front and back sides of his hands, on his feet. And we have photographs to show you basically right after he died, like taken, I think, within 5 minutes of dying. Tá bom. Isso aqui é muito relevante. Depois que o cara morre, o corpo é examinado e olha, não tem mais nenhuma estigma. O pé, a mão, tá tudo normal, como se tivesse uma pele
perfeita. Eu não prestei muita atenção se ele falou quanto tempo depois fizeram isso. Quem sabe comenta aí nos comentários que isso é relevante também. Mas assim, vamos deixar ele terminar. Olha só essas fotos. Nada, né? Você não vê nada. Comparado com aquelas, olha para isso aqui. Tudo branquinho, tudo completamente limpo. Parece até de alguém vivo, né? Parece assim. É claro que a fotografia tá em preto e branco, a iluminação, né, talvez não esteja ideal, mas enfim, dá para entender que se esse é o corpo do Padre Pio, realmente aconteceu alguma coisa muito esquisita para não ter os estigmas ali. Vamos deixar ele terminar. These are basically, look at the bottoms of his feet where there had been lesions, look at the palm of his hands where there had been lesions, look at the tops of his feet. So there's no trace at all that he had ever had lesions there, even though there should have been, I mean, first, they shouldn't have healed at all. And then second is, there should have been profound scars, because you don't actually have like regeneration of skin when you have deep subcutaneous lesions. What you'd have is basically a far less complex structure than the normal structure of skin that will cause visible scarring that looks different when you actually replace it. And so everybody agrees that it's like physiologically impossible for this to happen. And for this to happen in the context of all the rest of Padre Pio's life and the inexplicable origins of the stigmata and all the reasons to trust St. Pio's character where he has like extraordinary heroic virtue. So all that is remarkable and doesn't seem like it's explicable in any other way. Now, in addition to... Tá, então, né, realmente, parece não ter outra explicação. Olha só, o cara era basicamente, ele vai ser canonizado, né? Ele era basicamente um santo, e ele, além disso, teve essas coincidências, né, anatômicas, fisiológicas, que não deviam ter acontecido dessa forma, né? Não existe regeneração da ferida depois que ele morreu. Ele não é o Wolverine, né? Não tem como a pele se reconstruir. Então, isso não devia ter acontecido, e aí o Ethan tá falando, tá, mas isso, além disso não dever ter acontecido, não é peculiar e extraordinário que isso aconteceu no contexto de um monge que tem um caráter extremamente virtuoso no sentido cristão, né? Então, isso serve de evidência para argumentar a favor do catolicismo. Vamos continuar, vamos ver. Probably the most extraordinary fact that's attested in connection with the lesions is actually what's called the odor of sanctity. And so the odor of sanctity is basically an intense, sweet, floral perfume smell that would emanate from the lesions. Então, agora ele vai falar do odor da santidade. Um perfume, um cheiro intenso, floral, de perfume que emanaria das lesões. And that would also, we have abundant testimony to this effect. The blood itself would be scented with the floral perfume. O próprio sangue do cara estaria perfumado com esse perfume floral. Now, if you understand, these actually lesions should be very malodorous. The blood should also be malodorous. Yeah. You should, even if you... Assim, é um cadáver, né? Devia estar muito desagradável. Se já devia estar desagradável com ele vivo, imagina morto. dumped pretty expensive perfume onto blood, you shouldn't have an especially intense and pleasant floral perfume, especially not one that's long-lasting in its duration. But that's exactly what you have in Padre Pio's case, as is supported by unbelievable amounts of eyewitness testimony. Ele sempre fala isso. Você percebe como ele sempre fala essas palavras? Isso é apoiado por uma quantidade inacreditável de testemunho. Uma quantidade absurda de pessoas. A gente tem documentação vasta. Parece que ele quer acreditar mais do que tudo, né? Que ele fez toda essa investigação já sabendo onde ele queria chegar. E é claramente alguém muito enviesado. Mas eu não tô nem na parte crítica do vídeo ainda. Só tô fazendo um comentário. Over very, very extended periods of time. So allow me to actually, this is one case where I actually want to read some of the testimony just so people can understand. So, here we go. Tá, ele vai ler um Bernard testemunho. Ruffin wrote, quote, without exception, those I interviewed who spent any time at all with Padre Pio experienced the aroma at some time or other, end quote. And so he's one of the historians, the biographers, who's interviewing like all of the contemporaneous witnesses, including people that are like friars and people that are going on visits and pilgrimages. And he's saying without exception that every single person that he spoke to in preparation had personally experienced had the odor of sanctity from the stigmata at some point in time. And then Bishop Rossi, who's the apostolic visitor, Without exception. and this is actually what convinced Bishop Rossi of the authenticity of Padre Pio, more so even than the stigmata themselves, was that he was a personal witness to the odor of sanctity. So here's what he said. This very intense and pleasant fragrance. Tá, ele tá falando de um bispo, né? Um bispo o bispo Melfi foi convencido da santidade do Padre Pio porque ele foi um testemunho. Ele foi uma testemunha, não foi por causa de outros relatos, não foi por causa de outras coisas. Ele próprio sentiu o odor da santidade. Mas, assim, é um bispo, né? Vamos continuar.
fragrance, similar to the scent of violet, as it was well described by the Bishop of Melfi, is attested by everyone. Most eminent fathers, let me attest to it too. Father Alberto de Apolito wrote, "The reality is that hundreds of thousands of individuals, even unbelievers, have testified and continue to testify that they suddenly and inexplicably perceive the perfume of Padre Pio." And so notice this. Centenas de milhares de indivíduos, mesmo não crentes, testemunharam o perfume do Padre Pio. There's lots of properties that this perfume has that are totally inconsistent with artificial perfume that's being applied by St. Pio. And here are some of them. Tá, agora ele vai falar das propriedades que esse perfume tem que são inconsistentes com o perfume artificial que poderia estar sendo aplicado pelo Padre Pio. Just so I can actually reference testimony. So the first thing is, there were periods of time where the lesions were not malodorous, but there was no perfume. Okay. Now notice, if his strategy for avoiding people noticing that his basically super old lesions and the blood that was pouring out of them smelled unpleasant, if his strategy for avoiding that was concealing it with perfume, then there's no way he could do it when the perfume was not detectable. But then there are, quote, innumerable testimonies for one of the main critical histories of Padre Pio's Stigmata describes it that way, that confirm a fine and delicate scent that frequently emanated from the lesions, and especially the blood that exuded from them. It was likened to a mixture of violets, roses, and lilies. Dr. Romanelli, quote, consulted several scientists inquiring as to whether blood could, under any circumstances, have sweet odor. They told him this was impossible. So then, strength. The fragrance was basically showed an exceptionally strong power of penetration of smells and spaces. Witnesses reported entire rooms were inundated with a strong perfume. It was sometimes perceived at a great distance from Padre Pio. Wow. Father Modestino reported it was so intense I was about to faint. Father Clemente reported so intense I was almost overcome. Tá, tem gente que diz que era percebido até a grandes distâncias do Padre Pio. E era tão intenso que eu quase desmaiava, né? Ele está passando alguns testemunhos. Okay, persistence. This is another one that is inexplicable. Repara que 90% dos casos que ele está trazendo de testemunhos são de crentes. São de pessoas que já creem em milagres, que já creem nos dogmas católicos. The fragrance was sometimes sent, sometimes not, and came as if in waves. This was not only true of his person, but also of his blood, bandages, garments, and other items that came into contact with him. It was sometimes perceived when St. Pio was mentioned, but not present. For example, Dr. Amanzio Dudo, so this is a doctor, reported he was talking with friends, one of whom was describing a visit to San Giovanni, when suddenly and unexpectedly an intense perfume of violets enveloped us all. It lasted about half an hour. Whoa. Dr. Eduardo Bianco was also present and corroborated Eduardo's account of that event. Okay, persistence. This is another one that is inexplicable. Items that came into contact with St. Pio retained his characteristic scent for extremely long periods of time. Father Lodovico reported, St. Pio's handkerchief was for 20 days in my suitcase. After such a long time, it still had the scent in all its intensity. In the small drawer of the nightstand in my cell, there was a bandage from St. Pio's side. This small drawer has been in my cell for a year, and now every time I open it, I notice Padre Pio's scent. Bishop Rossi reported that, quote, the bandages with the blood that flowed out of Padre Pio's wounds, his zucchetto, his gloves, his hair that was cut 2 years ago, keep this scent. Selectivity. So there were many occasions where it was perceived by... Tá, então o perfume continua nas coisas. Continua no lenço que o cara guardou por anos, continua nas vestimentas do Padre Pio, enfim. By everyone in a large room simultaneously. But there were other occasions where multiple people were present, and some of them could sense it, and some of them couldn't sense it. Okay? And there were some places where it was persistent, like for instance in his room, like Father Lodovico is testifying. But meanwhile, there are some people who aren't able to sense it. Where like for instance, Father Pietro, I didn't smell it in his room, but in the vegetable garden, yes. And meanwhile, Father Pio, St. Pio, throughout his entire life, claimed that he never smelled it once. Whoa. And so we're going to see reasons to trust his integrity. And this is the case where I actually really think it will be... E aí ele fala que o Padre Pio afirmou na sua vida toda que nunca sentiu o odor. E isso é um motivo para acreditar na integridade dele. Por quê? Enfim, eu já estou aqui adiantando uma crítica, mas isso não é nem a principal crítica, nem perto da principal crítica, mas assim, pode ser também um motivo para duvidar da integridade dele, né? Porque ele pode estar simplesmente criando um cenário em que todo mundo percebe que ele tem certo cheiro e ele não tem. Então isso corrobora, né, essa ingenuidade, essa naivete, essa simplicidade dele, essa humildade dele, revela que é legítimo, que é um milagre. Enquanto ele pode, de fato, estar secretamente manipulando para que ele exale esse cheiro de alguma forma, com produtos químicos. So we're going to see reasons to trust his integrity. And this is the case where I actually really think it will be good to go through just a litany. This will be my litany for our interview of testimonies, just because it's so impressive and it's so obviously inexplicable. And for it to occur in connection with the wounds, the deep wounds that disappeared without scars, without leaving a trace, where there's multimodal testimony that there were transfixing lesions that then inexplicably healed, where the lack of infection, the lack of perilesional inflammation, it's all totally impossible. Also happened to be exuding amounts of blood that should have killed them, that's scented with this perfume that has all these characteristics that we just described. And so let's see whether this could really be mass suggestion over hundreds of thousands of people over decades having repeated encounters with Padre Pio. Let's see if that's really truly a possible explanation for this data. So Dr. Romanelli, he basically couldn't possibly be explained by suggestion if he's being honest.
So when he examined him for the first time, he smelled it, but he assumed that it was perfume. And he actually remarked to someone else that he thought it was unsuitable for a friar to be using perfume. But then, in a letter he wrote to Father Pietro, he pointed out, this was not suggestion on my part, first because no one had ever spoken to me about such a phenomenon, and then because if I had been influenced by suggestion, I would have noticed the odor constantly, but he only perceived it intermittently. Then here's what Dr. Festa says. His testimony is especially valuable because Dr. Festa was completely devoid of the sense of smell and never smelled it. So he literally just could not smell anything, so he didn't smell the odor of sanctity. But here's what he says. During my first visit, I removed a blood-soaked cloth from his side, which I took with me for microscopic examination. Personally, for the reason mentioned, I did not detect any special emanation from it. What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. However, a distinguished officer and other people who were in my car on the way back from San Giovanni, although unaware that I was carrying the cloth in a case, despite the intense wind caused by the movement of the vehicle, clearly detected its fragrance and assured me that it corresponded precisely to the perfume emanating from Padre Pio. Once in Rome, in the following days and for a long period of time, the same diaper, kept in a piece of furniture in my study, perfumed the room so well that many of the people who came to consult me spontaneously asked where it came from. So notice he's keeping wrappings from Padre Pio that he took home to study in his office, and people who have no idea that Padre Pio's wrappings are there are continually bringing up, hey, where's that smell coming from that he can't smell? So then I already read to you some of the testimony from Rossi, and then we should here's the last one that I will read from the litany, which this one is coming after Padre Pio's death. Okay? É claro que o cara não pode sentir o cheiro, porque você mesmo falou que ele não tinha essa sensibilidade, ele não consegue sentir nenhum cheiro. Então, as outras pessoas vão sentir o cheiro e ele não. Isso não diz nada sobre a proveniência do odor, se é sobrenatural ou algo natural como um perfume, né? Okay, so this is a Lutheran seminarian who never met St. Pio, and here's the account, which will be worth reading at length. Even after Padre Pio's death, the aroma has continued to manifest itself. Robert Hopk of North Plainfield, New Jersey, is a Lutheran seminarian who has never met Padre Pio. Hopk was in Philadelphia in mid-September 1978, visiting his friend Vincent Mandato prior to leaving for a year's study in Florence. Mandato was devoted to Padre Pio. On Sunday morning, the two young men went to Mass at a Catholic church near the University of Pennsylvania campus. In a letter to me, dated June 30th, 1980, Hopk recounts, at Mass, just before the homily, I remember smelling very distinctly the odor of roses. I didn't think much of it, and it seemed to go away only to come back again, just as sweet and just as strong during the creed. At that time, I recall looking around to see who the woman was nearby who had doused herself with so much scent, but there was no woman near us. I tried to locate a flower arrangement in the church that could be giving off such a perfume, but again, there was no arrangement nearby and no roses in the church at all. I thought perhaps it could be the scented candles, but the strength of odor was such that the faraway candles would have had to fill the church with their scent, and surely I would have smelled such a powerful fragrance immediately upon entering the church and not halfway through the Mass. The odor seemed to fade again and came back for the third and final time during the consecration of the host. It faded again. I thought the experience a little odd, but promptly put it out of my mind. That is, until my friend Vince asked me after Mass, did you smell something strange in church today? I said that I had, and he told me to ask his father when I returned home what the fragrance could have been. Intrigued by the whole affair, I hurried over to the Mandato's house as soon as I arrived home. The senior Mandato had been very close to Padre Pio in his native Italy when he was young. Hopk said nothing more than, today while Vince and I were in the church this morning, we both smelled something very strange in the air. He finished the description for me. It was very sweet and very strong, like the scent of roses, a garden of roses in decline. It came and went a number of times, 3 or 4 times. Why, yes, I answered, surprised at the accuracy. And it came right before the homily, during the creed, during the consecration of the host. Miss Mandato jumped off her chair and kissed me. The spirit of Padre Pio was with you and Vincent today in church. His spirit is often accompanied by just that scent of roses. Surely Vincent was invoking his protection for you for the coming year in Italy, and the scent of roses was his assurance that he will be with you. Now, here's finally his conclusion. All right. Not having known Padre Pio personally, as the Mandatos, and having, I like to think, a very rational, logical mind, I neither totally believe nor disbelieve the stories of Padre Pio. The sheer volume of them tends to make me believe that something indeed miraculous took place in the presence of this obviously holy devout Capuchin. However, the far-fetched character of many of these tales reactivates the skeptic within me. Nevertheless, I cannot deny what I smelled in church that day, and I cannot deny that even before I spoke of what I had smelled, Mr. Mandato had described it perfectly. What a sober recounting. And so we're looking at that, and notice, these are all just representative samples of, again, the unanimous testimony, where we have a positio that was prepared for Padre Pio's canonization, which is 108 volumes of testimony. All right. So there's no way, and if A vasta maioria de padres, né? A vasta maioria de pessoas inseridas na fé. É claro que o Ethan, obviamente, vai argumentar que a pessoa que está dentro da fé tem mais razões para duvidar do que para corroborar o caso do Padre Pio. Mas eu não vejo porque isso se segue, afinal, é muito importante para a igreja, especialmente nos dias de hoje, que ela mantenha fiéis, mantenha toda uma superstição acontecendo em torno de santos, como as relíquias sempre foram importantes na história da igreja. Então, eu diria que, pelo contrário, né, há razões para acreditar que muitos desses testemunhos são enviesados e queriam que fosse verdade, que eles já queriam que o milagre fosse comprovado, né? Então, vamos parar por aqui por enquanto e ir para a parte crítica. Depois talvez a gente volte. Mais à frente nesse vídeo, o Ethan Mills vai falar que o Padre Pio às vezes exalava o seu odor de tal maneira que pessoas que nem estavam no mesmo lugar que ele sentiam. Você podia estar, sei lá, na esquina e o Padre Pio 1 quilômetro à distância de você, pensando no Padre Pio, você sentia o cheiro. Ele literalmente fala isso. Vamos ler um pouco do Carlos Orsi, um pouco mais da documentação cética. Depois eu vou ler o que o Ethan fala dessa documentação cética e depois eu vou trazer a minha crítica filosófica, tá? O meu caso filosófico. Será que eu fui convencido?
Ou o que fica faltando? Vamos lá. O mágico canadense, naturalizado norte-americano James Randi, que colaborou com diversas investigações de supostos poderes paranormais, nota que para garantir a autenticidade de um fenômeno, como a aparição milagrosa de estigmas, seria necessário estabelecer vigilância contínua por 24 horas do alegante para excluir completamente a possibilidade de fraude, o que é praticamente inexequível. Já o investigador Joe Nickell compara os relatos da biolocação do padre a avistamentos de Elvis Presley. Sim, tem gente que diz que vê o Elvis Presley, tem gente que diz que vê o Michael Jackson, o Epstein, enfim. E lembra que alguns desses episódios ocorreram quando as testemunhas passavam por ataques de enxaqueca, que podem produzir alucinações, como já vimos ou sonhado. Um médico que examinou o padre em 1919 disse que as feridas não podiam ser classificadas como normais, e descreveu os estigmas das mãos como cobertos por uma membrana inflada de cor marrom avermelhada. No entanto, nem todos os profissionais que analisaram os estigmas de Padre Pio ficaram tão maravilhados. Em seu livro Padre Pio, Miracles and Politics in a Secular Age, o historiador italiano Sergio Lusato relata como o patologista da Universidade de Roma, Amico Bignami, chamado a estudar as feridas nas mãos de Padre Pio em 1920, indicou que elas poderiam ter origem natural e que vinham sendo mantidos por meio químicos. Outras feridas no corpo do sacerdote pareciam ser causadas pela aplicação repetida de uma substância cáustica. A despeito do entusiasmo que o Padre Pio despertava, em 1923, o Santo Ofício emitiu uma declaração afirmando que não havia prova de que os estigmas de Padre Pio fossem de origem sobrenatural, isto é, milagrosa ou demoníaca. O fundador da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão, o psiquiatra e frade franciscano Agostino Gemelli, chegou a se referir ao Padre Pio como um psicopata ignorante que pratica automutilação. Mesmo a canonização do padre foi realizada sem a invocação dos estigmas. Os 2 milagres necessários para que um fiel católico seja declarado santo foram 2 curas tidas como inexplicáveis. Discutirei mais detalhes sobre curas milagrosas em geral num capítulo adiante. A gente pode, no final desse vídeo, falar da parte das curas também, que o Ethan comenta na entrevista. Lusato encontrou adiante documentos mostrando que 2 papas, Bento XV e Pio XI, consideravam Pio uma fraude, e que João 23 teria provas, incluindo rolos de filme, indicando que algumas senhoras católicas tinham pelo padre uma devoção não meramente espiritual. O historiador também revela ter descoberto nos arquivos do Vaticano denúncia feita por uma farmacêutica, Maria De Vito, que teria recebido do padre, em 1919, um pedido confidencial para que obtivesse 4 gramas de ácido carbólico puro, o que corrobora, né, a tese lá do primeiro que examinou, do outro lá, que levantou essa hipótese, como é que era o nome dele? Bignami, algo assim. Que depois, né, segundo o Ethan Mills, vai mudar de ideia. A farmacêutica disse ter desconfiado que o padre pretendia usar o ácido para causar ou irritar as feridas nas mãos. O motivo alegado pelo padre requerer a substância era realizar a esterilização de seringas. O ácido carbólico, também conhecido como fenol, produz vermelhidão e queimaduras na pele. Absorvido em grandes quantidades, pode causar dano aos órgãos e até matar. O fenol tem efeito anestésico, o que faz com que a queimadura inicial seja indolor. A descrição feita pelo médico que examinou o padre em 1919, uma membrana marrom, parece compatível com um ferimento de queimadura. Outro médico que examinou o estigma no flanco do Padre Pio, correspondente ao ferimento de lança no corpo de Jesus já crucificado, descreveu o machucado como tendo o formato de uma cruz. A despeito da força simbólica do machucado, isso nem de longe corresponde ao que seria de se esperar, no caso de uma perfuração causada por uma lança romana. Bom, lembra o que o Orsi falou aqui no começo do capítulo? Falando do Randi, né, que era um grande mágico que sabe os truques para manipular as pessoas. Ele disse que para você comprovar um evento como esse, você teria que permanecer de um jeito constante, que é inexequível com a pessoa. Você teria que estar na cela do Padre Pio 24 horas por dia.
Você teria que acompanhar cada movimento dele. E ninguém fez isso. Todas essas testemunhas que o Ethan traz são pessoas que esbarraram com ele no corredor, estiveram presentes em uma missa, estiveram presentes em um seminário, o que quer que seja. Mas não fizeram o que seria necessário cientificamente para comprovar esse milagre. Então, ele faz um monte de asserções a respeito de como que ele não poderia ter usado os químicos para manipular, mas eu não sou um químico. Quem for químico, por favor, comenta aí. Eu não vou dar palpites a respeito disso, porque eu não entendo, mas, assim, me parece muito mais plausível que a pessoa tenha usado o material químico para manipular aquilo que é totalmente natural do que o contrário, do que algo sobrenatural está acontecendo especificamente naquele cenário. Além disso, tem ali a suspeita da moça que denunciou ele, né, de comprar o químico para manipular a mão. E, além disso, você tem também a questão das fotografias, que a gente vai abordar agora. Você não sabe de quem é aquele pé, de quem é aquela mão, em última análise. São fotografias. Você está confiando em testemunho humano. O Ethan gritaria nesse momento para mim: ah, mas então você acha que está todo mundo mentindo? Todo mundo está numa conspiração de mentirosos. O Vaticano todo está mentindo. Aquelas fotos ali foram produzidas em um contexto desonesto. Bom, eu conheço a natureza humana. Se você estudou história, você sabe que as pessoas são capazes de perversões. São capazes, sem muita dificuldade, de atos desonestos, atos cruéis, atos manipuladores. Então, eu não duvido que isso seja plausível. Se nós pudéssemos, num laboratório científico, ter acesso ao corpo do Padre Pio hoje, com todo mundo, todos os maiores especialistas em química, em exumação de cadáveres, todo mundo fazendo exames científicos, em diversas universidades, das mais diversas crenças possíveis fazendo esses exames. Por que o Vaticano não possibilita isso? Por que é sempre sobre as condições deles? Sempre os padres examinando, ou convida um médico ateu numa situação específica, outro em outra. Isso não é nem um pouco favorável para defender a tese de que esse milagre é legítimo. Além disso, agora eu gostaria de ir para o meu caso mais importante, que é um caso filosófico contra o milagre do Padre Pio, dos estigmas do Padre Pio. E aqui eu trago o argumento do David Hume contra milagres, o grande filósofo cético empirista que eu vivo recomendando para vocês, que eu considero um dos maiores filósofos da história. Eu vou trazer aqui uma formalização do argumento e depois eu vou explicar o argumento de uma maneira mais simplificada. Tá, então, o argumento de Hume contra milagres. Você vê aqui. Premissa 1. Uma pessoa racional só deve assentir a uma proposição se as evidências a seu favor for superior às evidências em contrário. Tudo certo. Tranquilo de acompanhar. Premissa 2. Uma lei da natureza é sustentada por uma experiência empírica uniforme, máxima e invariável, que ele chama aqui de ELN. Por que está entre aspas lei da natureza? Porque para o Hume são regularidades, né? Não é lei no sentido literal, objetivo, são regularidades observáveis. Eu observo o sol nascendo de manhã e por indução eu penso que ele vai nascer no outro dia também. Mas um dia isso não aconteceu, pode ser que não aconteça um dia. Então, enfim, a gravidade se mantém nas condições que se mantém toda vez que a gente testa, mas pode ser que um dia não, né? Cada teste novo aumenta a probabilidade, mas isso para o Hume não é uma lei com L maiúsculo, isso é uma regularidade observada. E é assim que a ciência opera, com a experimentação, com a observação, com a indução. Premissa 3. Um milagre, M, é, por definição, uma violação de uma lei da natureza. Premissa 4. A evidência contra M, contra o milagre, equivale à evidência a favor da lei da natureza violada, né? Aí ele formaliza aqui, evidência é a negação de milagre, é igual a evidência da lei da natureza, né? Evidência negando milagre é igual a evidência da lei da natureza, configurando uma probabilidade antecedente contra o milagre tão próxima do máximo quanto a experiência humana permite.
Premissa 5. A evidência a favor de M baseia-se exclusivamente em testemunho humano. Tudo que ele está falando ali no vídeo é testemunho humano. E testemunho humano enviesado. Testemunho humano católico, na sua maior parte. O testemunho humano não possui evidência uniforme e infalível, visto que a experiência demonstra que testemunhas frequentemente mentem, erram, se iludem ou se deixam levar pelo gosto do maravilhoso. Então, a evidência do testemunho, que ele chama de ET, é inferior à evidência da lei da natureza, certo? ET é menor que ELN. Conclusão, logo, para que qualquer testemunho T a favor de M, a evidência em contrária é negação de M, é estritamente maior ou igual à evidência favorável ET. Vamos simplificar. Para quem não gosta de acompanhar proposições analíticas, argumentos formalizados, vamos fazer uma simplificação agora com a seguinte imagem. Então, o que a gente viu aqui? O argumento de Hume se resume a uma conta simples de bom senso. Hume é o filósofo do bom senso. O que é mais provável? Uma lei fixa da física ter sido quebrada ou alguém ter se enganado, mentido ou exagerado na história? A gente está falando de probabilidade. E veja, daria até para formalizar e trazer um argumento contra os milagres com a probabilidade bayesiana, mas eu não entendo desse assunto, então eu não vou me aventurar nessa área, eu vou ficar na minha área. Mas é possível, tem gente que faz isso. Como toda a experiência humana mostra que a natureza segue um padrão constante e que pessoas erram ou inventam coisas o tempo todo, a balança da dúvida sempre pesa contra o milagre. Na prática, para você acreditar racionalmente em um relato sobrenatural, seria preciso que a chance daquela testemunha estar mentindo fosse ainda mais inacreditável e impossível do que o próprio milagre narrado. É o caso, pessoal? É o caso? A chance de todas essas pessoas que o Ethan trouxe estar mentindo ou enganadas ou sob sugestão de patologia psicológica, veja, uma conjunção aí de 3 possibilidades naturais. Isso é menos plausível do que ter um milagre sobrenatural acontecendo ali na mão do Padre Pio. Não parece ser o caso. Parece que todas essas pessoas, incluindo o Padre Pio, estarem em conjunto, ou mentindo, ou sendo sugestionadas por patologias psicológicas, alucinações, ou sendo enganadas, tudo isso é mais plausível, tudo isso junto, algumas sendo enganadas, outras mentindo, outras sendo sugestionadas por patologia psicológicas, é mais plausível do que o cara de fato está promovendo ali um evento sobrenatural. Tá? Agora, o Ethan ele sempre toca no ponto do caráter do Padre Pio, que ele era um cara que estava o tempo todo ouvindo as confissões das pessoas, é um cara que sofreu extraordinárias quantidades de dor. Isso não é nem um pouco relevante para a investigação, porque a gente está falando aqui sobre fenômenos naturais ou sobrenaturais. A gente não está falando aqui o caráter moral demonstrado ou registrado por ele não é algo que tem peso e poder explanatório nessa discussão. Tá? Não faz parte das virtudes explanatórias que a gente está buscando. Então, o meu caso, trazendo o argumento do contra milagres do Hume, é mais forte do que o caso do Ethan, trazendo todos esses testemunhos, dos quais mais de 80% são católicos e são todos testemunhos humanos que são inferiores ao tipo de evidência que a gente precisar para consentir, para assentir a um milagre, a algo que viola as leis da natureza humana, as leis da natureza, que, como a gente viu no argumento, tem evidências poderosíssimas a seu favor. Então, esse é o grosso, da minha análise. Não fui convencido, e eu lamento pelas pessoas que vão ser convencidas por esse tipo de coisa, lamento pelo meu colega Joe Smith, que se converteu de modo muito precipitado e abandonou muito do grande trabalho que ele vinha fazendo na filosofia analítica, com a sua ideia da inércia existencial, com todos os seus vídeos de 12 horas, com objeções ao teísmo.
e que agora está sofrendo uma enxurrada de críticas, né? E que talvez ele esteja arrependido, mas eu não, como estava conversando com um amigo, né, o Ari Martins, a gente não vê ele mudando de posição tão rapidamente, né? Mesmo que ele se arrependa, porque ele deu um passo muito grande. Mas enfim, essa é a história para outro vídeo. Vamos então voltar agora para o depoimento do Ethan e ver se a evidência para os milagres que teriam sido perpetrados não pelos estigmas do Padre Pio, mas pelas intercessões, né? Pelas rezas que deram frutos em nome dele. Vamos ver se alguma delas sucede e se eu vou me converter ao catolicismo. Muito obrigado por você estar até aqui nesse vídeo. Sério, muito obrigado mesmo. Tá, então vai ser uma série de relatos agora de curas, né, com intercessão do Padre Pio, e tem essa outra moça que aparentemente conseguia enxergar sem pupilas. Tá, mas cadê as evidências? Aí a gente vai ficar aqui em círculos, fazendo as mesmas coisas, né? Tem que buscar as evidências. Se você é católico, você tem as evidências para isso, você tem um registro em vídeo ou algo equivalente, entre em contato e vamos conversar, porque isso não é suficiente. Então, por hoje vai ser isso, pessoal. Não me converti ao catolicismo. Me falem se vocês gostariam que eu abordasse algum outro caso, em maiores detalhes. Se eu deixei alguma coisa de fora, peço desculpas, mas eu não estou acostumado a fazer esse formato de vídeo assim. E eu sou ansioso, então eu queria fazer logo. Mas é basicamente isso. Acho que o essencial está aqui. Vocês podem consultar o artigo dele. E é isso. Pessoas que não são céticas, não são céticos genuínos, as pessoas elas vão facilmente ser enganadas em retóricas como a do Ethan Mills, né? Porque tudo parece tão extraordinário, tudo parece tão eloquente. Mas se você tem familiaridade com a filosofia, com os debates, você vê que o buraco é mais embaixo, né? Você precisa de evidência, você tem que explicar como a coisa pode ter acontecido de modo que seja mais plausível do que no caso natural, e isso geralmente é onde todos eles falham, porque as evidências que ele tem são sempre muito precárias. Mesmo essas fotografias, elas estão sujeitas à dúvida, né? Porque essas fotografias a gente não estava lá para ver quem tirou. A gente está confiando de novo no testemunho humano. E eu posso até trazer aqui de novo, ó, o argumento que prova que o testemunho humano é insuficiente. Tá? É um argumento muito bem aceito por filósofos profissionais. É um argumento que tem várias variantes também. Eu tenho uma própria versão no meu livro, Porque Não Creio. E é o que falta às pessoas para falar sobre esse assunto, né? E não foi abordado no podcast ali. Ele está basicamente falando sobre os milagres e como é maravilhoso. Ele não está contestando os cenários contrários, né? Ele está sempre exagerando retoricamente, reduzindo ao absurdo. Ele usa muito reductio ad absurdum. O caso naturalista, em que sim, o Padre Pio era uma fraude, que sim, ele era um narcisista que queria se sentir poderoso, e ele conseguiu isso através desse ideal ascético, para usar uma expressão do Nietzsche, através dessa posição de poder na igreja, da sua forma automutilante, da sua forma autodegradante, ali no mosteiro dos Caputinos, para entrar para a história de alguma forma, para ter esse poder que ele queria. Então, isso é mais plausível, e em conjunto com isso, muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas tendo sugestões psicológicas, muitas pessoas tendo mau interesse também, mau caráter, né? Como o próprio Padre Pio, supostamente, performando essa fraude, perpetuando essa fraude. Então eu acho que esse caso é muito mais plausível, utilizando o argumento do Hume, porque ele não viola as leis da natureza. Já o caso do Ethan, com as evidências que ele tem, ele não consegue superar as evidências, no meu caso,
que segue as leis da natureza. Ok? Muito obrigado por assistir. Deixe seu comentário, compartilhe e até a próxima.